A gente abre esta edição falando sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central e o comunicado ROCX acima do esperado. O Copom ignorou a pressão política e focou ali o comunicado na deteriorização das expectativas. A Selic foi mantida pela quinta reunião seguida em 13,75%, como já era aguardado pelo mercado. Porém, no comunicado, o Banco Central informou que incertezas em torno das suas premissas e projeções atualmente é o maior, muito maior do que o usual. Entre os riscos para uma maior pressão inflacionária, o comitê acabou citando a persistência das pressões inflacionárias globais e também a incerteza sobre o arcabouço fiscal que ainda não foi apresentado, além de todos os impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública. A reoneração dos combustíveis reduziu as incertezas dos resultados fiscais num curto prazo, que segundo o Copom também a conjuntura marcada por alta volatilidade nos mercados financeiros e expectativas de inflação desancoradas em relação às metas, num horizonte mais longo, demanda maior atenção na condução da política monetária. A gente continua aqui falando mais sobre este assunto, que com certeza vai dar o que falar ao longo do dia. Felipe Nascimento, muito bom dia para você. Oi, Paula, bom dia para você, ótima quinta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é o que vai ditar aí a tônica do mercado hoje e talvez, quem sabe, quiçá, nos próximos dias, principalmente por todas as repercussões que temos visto desde ontem, quando o Banco Central divulgou seu comunicado, não só na equipe econômica, não só no meio econômico, mas também no meio político, muita gente repercutindo e, claro, isso deve repercutir também nos próximos 45 dias até a próxima reunião do Copom. Paula, que pesou ainda mais no comunicado foi o fato do Banco Central não ter aberto espaço para queda na taxa de juros nas próximas reuniões. Muito pelo contrário, o Comitê de Política Monetária pontuou a possibilidade de voltar a elevar a taxa de juros. Disse o seguinte, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e o Banco Central não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Inclusive, foi justamente a quinta vez que o Banco Central manteve esses juros inalterados. O comunicado também informou que o Banco Central vai continuar avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período prolongado vai ser capaz de assegurar a convergência da inflação. Inclusive, é muito forte, essa comunicação a respeito da pressão inflacionária, justamente porque a gente vê o cenário base tido ali pelo Banco Central de uma inflação persistente e até mesmo ficando elevada. Não só agora, mas também uma persistência de inflação ao longo do horizonte que o Banco Central leva em consideração. Ele, inclusive, elevou a perspectiva de inflação agora para 2023, também deixando muito claro que possivelmente a meta inflacionária não vai ser cumprida em 2024, também ficando acima dos 3%, e justamente esse cenário bastante complexo em relação à inflação é que fez com que o Banco Central não tirasse o pé no seu comunicado e até mesmo deixasse ali a sinalização de que pode voltar com o aperto do ciclo monetário, aumentando o juro nas próximas reuniões, caso seja necessário. A gente lembra do próprio IPCA que saiu recentemente, Paula? A inflação muito forte, a inflação subindo, o núcleo subindo, a inflação de serviço, uma das maiores também, e isso acaba pressionando o Banco Central, embora muitos outros componentes acabam trazendo ali perspectiva de que o Banco Central sim poderia abrir um espaço ou pelo menos sinalizar a possibilidade de queda de juros. Mas não foi isso que aconteceu, veio bastante ROCX esse comunicado do Banco Central, viu, Paula? Com certeza, Felipe? Agora, o governo vai continuar ainda mais nessa pressão em relação às críticas à taxa de juros, à Selic, neste percentual. Porém, vale destacar aqui que havia uma perspectiva que este arcabouço pudesse ser apresentado antes da reunião do Copom, justamente para trazer uma sinalização, não para a magnitude do ciclo aqui,
né, não seria ali para uma diminuição imediata da Selic, mas uma visão que pudesse trazer neste comunicado, baseado em cima deste arcabouço, né, desta âncora fiscal que deve ser apresentada, que é uma sinalização importante, inclusive para o Banco Central. Porém, a gente não teve essa apresentação. Ainda assim, tem outras sinalizações que o próprio comunicado trouxe, né, em relação a gastos do próprio governo. A gente tem visto ali vários gastos, apesar do ponto positivo que ele destacou, que foi a reoneração, né, trazendo ali como algo que foi positivo dentro deste comunicado mais hawkish, né, foi um ponto ali positivo que ele acabou destacando da reoneração dos combustíveis, dos impostos, mas ainda ali há muitas incertezas, principalmente com uma política mais expansionista, com mais gastos. Vale ressaltar, né, Felipe, que no momento ainda, né, de estruturar a casa, de não ter apresentado, inclusive, este arcabouço, que ainda é muito criticado por não ter sido um plano de governo lá atrás, né? Seria ali, basicamente, durante a campanha, ter sido apresentado um plano econômico que depois, sim, pudesse ser validado, mas a gente já está entrando ali, né, no mês de abril, e até agora não tem esse arcabouço, vai ficar para o mês de abril, mas vale ressaltar, né, que assim como é em todo lugar, em empresas, no governo, em casa, como pessoa física, e o governo deveria olhar mais quando a gente está passando por um momento de dificuldade, tentar ali segurar um pouco os gastos para sim depois, né, restabelecer e voltar a gastar. Vale lembrar que hoje o presidente Lula está indo lá, está no Rio de Janeiro para assinar um decreto, fazer uma cerimônia de decreto liberando R$1 bilhão para a Lei Rouanet. Num momento ainda, né, onde a gente vê preocupações em relação aos gastos maiores, como muitos especialistas trazem aqui em tom de crítica em relação ao governo, não mostrar o outro lado, com certeza isso também acaba pesando bastante neste horizonte ali, né, de enxergar este horizonte para o Banco Central. Além disso, tem própria questão que muita gente no governo, incluindo o presidente Lula, tem aquela percepção do que é gasto e o que é investimento. Né? Muitos dos gastos do governo, que a gente fala até mesmo em cortar gasto, em ser mais prudente com o gasto público, num momento como esse, né, de bastante juro, de crise internacional, de crise doméstica também, essa percepção do que é gasto, o que é investimento. Obviamente, existem setores que precisam ter investimentos, né? A gente fala de saúde e educação prioritariamente, mas a percepção de que é gasto, que é investimento, acaba também ofuscando algum tipo de percepção melhor da realidade econômica brasileira. Ô, Paula, eu até só vou completar aí, Felipe, rapidinho. Eu vi um post aqui agora há pouco do nosso querido Celso Plácido, acho que vale muito a gente ressaltar aqui, achei muito legal. Ele falou o seguinte, né, trazendo aqui a visão dele: o melhor auxílio social, o melhor que você pode fazer aí realmente para a população é geração de emprego. Pois é, tá precisando bastante mesmo emprego para gerar renda, para as pessoas voltarem a consumir e fazerem a roda da economia girar. Eu só queria destacar mais uma coisa em relação ao próprio comunicado, antes da gente avançar aqui, Paulo, porque justamente a gente falou que o comunicado foi bastante hawkish, né? Principalmente dizendo ali que pode elevar os juros se o cenário não convergir, né, para o cenário esperado do Banco Central, mas é importante ressaltar situações que o Banco Central levou em consideração, que viu com bons olhos, tá? Você comentou a questão da reoneração dos combustíveis e o Banco Central sinalizou também que a queda no preço das commodities no cenário internacional, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada, principalmente aí por conta dessa situação envolvendo o cenário do sistema financeiro global, desaceleração do crédito aqui no Brasil também acabaram levando em consideração nessa balança, né, que o Banco Central utiliza para ver se vai manter, subir ou derrubar juros. Essas questões que eu falei foram levadas em consideração numa possibilidade de abrir espaço para cair juros, né? Justamente porque esse cenário de queda nas commodities, esse cenário de sistema bancário em crise no cenário internacional e o cenário também da crise aqui dentro, né, por conta de crise de crédito, isso aí subsidiaria uma decisão do Banco Central brasileiro para cair os juros. Porém, na outra parte, né, na contraparte da balança, muitos fatores ainda sendo levados em consideração, principalmente questão fiscal e questão inflacionária, permitiram que o Banco Central mantivesse sua taxa de juros e aí ainda abrisse
possibilidade de elevar ainda mais caso o cenário não converja para o esperado, viu, Paulo? Então, nessa balança, né, dados e cenários importantes para reduzir juros e cenários importantes para elevar ou manter o juro, o Banco Central privilegiou o cenário um pouco mais pessimista, dá aí essa percepção mais hawkish do Banco Central, Paulo.